Fala, Samurai, beleza? Durante o seu processo de desenvolvimento da sua aplicação, vai acontecer inevitavelmente um processo de adicionar, remover colunas, renomear algumas coisas dentro do banco de dados. Até agora a gente só fez as migrations Nutella, que são as migrations aqui de criação de tabela ou remoção de tabela, e agora a gente vai fazer duas migrations bem diferentes aqui, que uma vai apagar esse campo aqui chamado provider, ele vai ser eliminado na tabela, e a outra é a possibilidade de criar esse campo aqui, status, dentro do customer, beleza? E também dentro do contato, beleza? Então a gente vai agora fazer a nossa primeira migração, e a gente vai fazer aqui a migração de remover os providers dos users. Então o processo é yarn sequelize, beleza? Migration create, e a gente vai dar um nome de remove provider users, beleza? Sempre lembrando naquela nomenclatura que a gente já combinou. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui retirar esses comentários, já vai deixar preparado. Por coincidência, a tabela chama users, beleza? Só que como a gente vai remover uma coluna, o que a gente vai fazer agora? Agora o processo é o contrário, né? A gente primeiro vai remover e depois, se a gente quiser refazer, a gente vai acrescentar a coluna de novo. Então o app dessa vez, ele vai ser um app de remover, dropar, enfim, beleza? O sequelize, o comando dele, o método para dropar, enfim, uma coluna, ele não é o drop table, como o próprio nome já sugere, beleza? É o remove column, ok? E o remove column, ele precisa de dois parâmetros, qual é a tabela e qual é o campo, que é o nome provider, beleza? Deixa eu só verificar, é provider mesmo, ok? E o método, a gente pode tirar isso aqui, e o método de adicionar uma coluna, não é create table, obviamente, mas sim add column, beleza? E o add column precisa do nome da tabela, nome da coluna, provider, e os dados dessa coluna, que no caso a gente vai pegar aqui do create user, que são exatamente esses daqui, beleza? Então ele vai ter aqui um boolean, false, false, beleza? Então se a gente voltar aqui, a gente vai abrir aqui o meu Postgres, eu vou vir aqui no users, e a gente vai então aqui dar um refresh. Eu vou clicar aqui no columns e ele tem aqui então o provider. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um yarn sequelize db migrate, beleza? Vamos voltar aqui, vamos dar o refresh e ele não tem mais o campo provider, beleza? Agora se eu quiser aqui dar um migrate undo, e não é o undo all, beleza? Que o undo all vai desfazer todas as migrations que a gente tem para trás. O undo, ele desfaz a última. Então eu dou o undo, e agora a gente vai voltar aqui, esse carinha aqui, vai dar o refresh, e a coluna provider está aqui criada, beleza? Eu vou voltar aqui e vou dar o migrate novamente para que ele retire essa coluna aqui provider. Agora a gente vai fazer mais um migrate, né? Criar mais uma migration, que agora é a migration de adicionar o status aos customers, porque os customers ele não tem a coluna status, beleza? Então o que a gente vai fazer? Yarn sequelize migration create, e a gente vai colocar aqui add status customers, ok? Ele criou mais uma e vai percebendo que ele vai criando na sequência. Essa sequência é muito importante, como eu já comentei, é a sequência que vai rodar no banco de dados, ok? Aqui é o mesmo processo, só que é o processo inverso, ok? É o processo que a gente vai, então, criar uma coluna. Então aqui no app a gente vai criar. Eu só estou copiando para efeitos de velocidade de código, beleza? Essa tabela aqui ela chama customers, e eu vou criar o status, ok? O status ele vai ter uma nomenclatura um pouquinho diferente,
ok? Que de acordo com a nossa documentação, ele está previsto ter um status que ele aceite valores ativo e arquivado, active e archived, beleza? Ele não vai ser nulo e o valor default é active. Agora, no processo de coluna, ele vai remover então a coluna, beleza? Se eu quiser fazer o processo reverso, que é o customers status. Então ele remove essa coluna, beleza? Só que eu vou criar aqui para você ver, beleza? E para você entender como é que ele funciona. Yarn Sequelize DB Migrate. E você vai entender uma particularidade do próprio Postgres que eu vou explicar agora para você, que vai justificar a gente alterar esse método aqui do método DAO dele, beleza? Eu vou vir aqui, dar o refresh, ele então criou o status, ok? Se a gente vier aqui e dar hours aqui, você vai ver que esse registro aqui, número 3, o Dev Samurai, ele está aqui como ativo. Então, se eu voltar aqui no Customers, beleza? E comentar essa coluna aqui, o que vai acontecer? A gente vai vir aqui no próprio... Quer dizer, colocar o Yarn para rodar. A gente vai vir aqui no próprio Insomnia e a gente vai ver aqui o status active. Se por um acaso a gente comenta o status aqui, eu vou voltar aqui esse cara e o status não aparece mais, beleza? Então é para isso que serve esses campos aqui que a gente redigita tudo novamente, porque isso daqui vão ser os campos que vão ser, enfim, manipulados, expostos da aplicação. Então voltando aqui, eu tenho o status aqui, ok? Só que o que acontece com o Postgres? O Postgres ele tem uma particularidade que quando a gente cria um enum dentro do Sequelize, para quem não sabe o que é enum, enum é quando eu crio um enumerador. Um enumerador é alguma variável, alguma coisa que só aceita aqueles valores que já foram pré-definidos. Isso é uma proteção do próprio... que eu acredito que é uma proteção do próprio banco de dados para não escrever Lula Balula, por exemplo, aqui no status. Então o status ele só aceita 2 tipos de valores, active e archived, beleza? Então se você colocar aqui inactive, Lula Balula, nome maluco que eu tirei da minha cabeça agora, ele não vai aceitar, beleza? Só que o Postgres ele tem uma particularidade que eu acho bem legal, mas também é um probleminha que o MySQL não tem. O MySQL tem um tipo nativo chamado enum, e o Postgres não tem, e por isso ele cria um tipo personalizado, que é esse tipo aqui, enum customer status. E o que acontece? O Sequelize, até o momento que a gente está trabalhando aqui, beleza? Isso pode mudar, beleza? Ele, no momento que eu removo uma coluna, e essa coluna do tipo enum, ele não tem a possibilidade, ou pelo menos ele não faz automaticamente a remoção desse tipo personalizado. Então o que acontece? Se eu remover e rodar a migration aqui de undo, ele vai remover a coluna, só que ele vai deixar aquele tipo personalizado para trás. E se eu rodar de novo, ele vai dar um erro na migration falando que, porque ele vai tentar criar um enum, falando que aquele enum já existe, ok? Para poder sanar alguns problemas de enum, a gente tem essa lib aqui que é chamada Sequelize Replace Enum Postgres, que ela ajuda a renomeação de alguns valores aqui no enum. Por exemplo, eu tenho um enum que ela tem aqui active e archived, e aqui eu quero colocar deleted, por exemplo. Essa lib vai te ajudar, beleza? Mas não é o nosso caso, porque a gente não quer alterar valores na lib. A gente quer literalmente excluir o tipo. Então, a gente vai precisar se virar aqui com um comando SQL. Isso mesmo, a gente vai precisar executar um comando SQL que lhe dropa esse tipo personalizado. Para você executar comandos SQL aqui dentro da nossa migration, não é difícil, é bastante tranquilo. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, eu vou comentar só essa linha, para ele não ficar dando erro. Eu vou comentar aqui, dar um return, query interface, e Sequelize, Sequelize.translate
transaction, beleza? Então a gente vai abrir um processo aqui de transação. O que é uma transação? É um processo que o banco de dados faz e ele só conclui esse processo quando todos os outros comandos deram certo. Isso é interessante, isso é importante porque de repente a remoção da nossa coluna deu certo, só que a remoção do tipo não deu e daí ele não pode remover a coluna, porque senão vai ficar nem lá nem cá, beleza? Então a gente vai abrir uma transação aqui e a gente vai executar aqui um async. E a gente vai colocar então aqui um método de flecha, um arrow method, beleza? O que vai acontecer? Esse carinha aqui vai voltar, como é async, ele vai precisar ter um await, beleza? E agora, faltou aqui um transaction, eu preciso acrescentar um transaction aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um, que é a execução da query, beleza? Eu vou colocar ele direto aqui, esse carinha aqui, remove column, vamos ver. E o que ele vai fazer? Ele vai dar um query interface, sequelize, só que em vez de dar o comando que a gente precisa, que é o comando que a gente normalmente executa, que é o remove column ou qualquer coisa do tipo, ele vai dar um comando chamado, vai invocar um método chamado query. E o que a gente vai colocar nessa query? Exatamente o tipo personalizado que a gente tem lá, que é o drop type enum customer status, beleza? Então é isso que ele vai fazer. Então depois que ele removeu a coluna, ele vai remover esse tipo específico. Bacana? Agora para a gente poder rodar isso aqui de novo, yarn db, sequelize db migration undo. E a gente vai rodar o processo de undo. Nesse processo então de undo, o que ele fez? A gente vai voltar aqui, dar um refresh. Ele apagou aquele tipo personalizado. Se eu voltar aqui também, dar um refresh, ele apagou a coluna. Beleza? E agora se eu voltar aqui e executar de novo esse registro, você vai ver que a coluna status foi removida, beleza? Só toma cuidado, que é o que eu sempre falo. Banco de dados não tem lixeira. Os registros que foram apagados aqui, que eu removi dessa coluna, já era. Então, por isso que eu falo que você precisa ter plena certeza de quando você vai fazer alguma coisa dentro do BD. Então, toma muito cuidado com as suas migrations no ambiente de produção, que é o ambiente que os usuários estão rodando. Aqui no ambiente de desenvolvimento, né? Dando-se o mundo, o meu nome não é Raimundo. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Desculpa aos Raimundos, é igual o João, o José e até Felipe, né? A gente usa aí as piadinhas. Então, a gente vai dar um status agora no contacts, beleza? Que é o mesmo, basicamente o mesmo processo. Eu vou copiar e aqui eu vou colar. E aqui, em vez de customers, eu vou colocar aqui contacts, beleza? Agora aqui, então, no model de contact, eu vou voltar o meu enum. No customer, a gente tem um enum. E no users, a gente vai ter que tirar esse provider aqui para ele não ficar tentando buscar o campo que não existe. Beleza? Então é isso que a gente fez agora. A gente fez uma pequena manutenção aqui dentro do nosso projeto, criando as migrations para poder fazer alguma manipulação de banco de dados. Você aprendeu a fazer as manipulações um pouco mais até trabalhadas, rodando query, rodando drop type dentro do Postgres. E fique atento que esse drop type aqui, ele é exclusivo para o Postgres, beleza? Ele não é algo que você precisa executar nos outros bancos de dados. Aliás, até eu acredito que deva ter alguma coisa, ok? Mas não deve ser alguma coisa com esse comando. Então, se precisar, você roda um SQL. Se não precisar, você simplesmente tira esse comando aqui, que é o caso do MySQL. Beleza? Então é isso. O código está anexo e a manutenção do nosso banco de dados foi realizada. Agora a gente vai partir para uma próxima etapa, que é expor agora todos esses models nos controllers. Até agora a gente fez uma pequena adaptação, beleza? Que foi essa adaptação aqui de listar, mas a gente agora precisa remover literalmente todo esse array aqui, né? Criar alguma coisa que ele é representativo aqui nos outros métodos, beleza? Então agora é nessa pegada que a gente vai para a gente dar andamento aqui ao nosso projeto. Forte abraço, tchau, tchau.